Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 8 desse quarto trimestre, o bom pastor e os pastores infiéis. Esta lição, ela marca o início da terceira parte do livro do profeta Ezequiel, e porque nós vemos a primeira antes da destruição do templo, a segunda parte não é tratada nesse trimestre, onde está os oráculos contra as nações vizinhas de Israel, são 7 nações, e agora nós estamos na lição de número 8, que vai falar acerca do bom pastor e os pastores infiéis. Logo de início, nós vamos ver nos primeiros 5 versículos aqui do texto áureo, nós vamos ver aqui 6 tipos de ovelha. Nós vamos encontrar ovelha cevada, ovelha fraca, ovelha doente, ovelha quebrada, ovelha desgarrada e a ovelha perdida. E no versículo 16, nós vamos encontrar outra explanação. A perdida, a desgarrada, a quebrada, a enferma, a gorda e a forte. Nesse ponto, nós vamos ver nessa observação, nós vamos encontrar, pelo menos nessas duas listas, 7 tipos de ovelhas. 7 tipos de ovelhas tratado aqui nesse texto. E na lição de hoje, o foco do nosso comentarista, ele traz a respeito do rebanho, que é o tópico 1, os pastores infiéis, que é o tópico 2, e o bom pastor, no tópico 3, falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aliás é o texto áureo da nossa lição, João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E essa expressão, eu sou, nós vamos encontrar aqui, pelo menos, o Senhor fazendo uma referência direta em 7 pontos distintos, 7 vezes ele dizendo o eu sou, em outra ocasião ele diz apenas o eu sou, que aí nós teríamos 8, mas no total, aqui aparece no livro, no Evangelho segundo João, nós vamos ver 17 vezes essa expressão ego eimi do Senhor Jesus dizendo eu sou, que é a mesma referência, a mesma colocação que se diz a respeito do Senhor nosso Deus, que ele se identificou para Moisés, quando ele foi dizer para Faraó, vai a Faraó e diga que deixe sair o meu povo para que me preste um culto, para que me celebre uma festa no deserto. E ali Moisés pergunta então para Deus, e qual é o nome? Se ele me perguntar quem é, como que eu vou me direcionar a ele? Aí o Senhor diz, na nossa tradução, diga a ele, o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. E essa expressão, eu sou o que sou, é como se ele dissesse, eu sou o que sempre fui. Eu sou o que sempre serei. Sou o que sempre fui e sou o que sempre serei. E essa expressão aqui deixou Faraó em choque, porque ele não sabia, nunca havia ouvido falar acerca desse Deus maravilhoso, cujo nome é traduzido no tetragrama, no tetragrama hebraico, Yod, Rei, Vav, Rei, que são essas 4 palavras, E os hebreus, cuja pronúncia verdadeira, ela perdeu-se no tempo, porque o povo de Israel não ousava repetir esta expressão para que não tomasse o santo nome de Deus em vão. Então a fonética para expressar este nome, ela perdeu-se, não se sabe a correta expressão. Daí dizer o impronunciável nome do Deus Todo-Poderoso. E quando o povo de Israel ia fazer referência ao nome de Deus, usava a expressão Hashem, ou seja, o nome. Então eles não pronunciavam, mas dizia Hashem, o nome. Porque no nome do Eterno não se podia repetir.
não se podia repetir e a fonética, a pronúncia, ela perdeu-se no tempo. Pois bem, aqui nesse ponto, quando fala-se nesta lição a respeito dos pastores, primeiramente é bom nós entendermos que esta palavra ela é metafórica, ela é uma expressão metafórica, ela faz uma alusão ao povo de Deus, ao povo de Deus. Primeiramente, é por isso que no tópico primeiro nós vamos ver a questão sobre o rebanho. E quando fala-se do rebanho, vem aqui a expressão ovelhas. Logo no primeiro subitem, nós vamos ver a ovelha. A ovelha, ela é a fêmea do carneiro. O carneiro é o filho e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Ou seja, a ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho e o cordeiro é aquele que ainda não tem, o carneiro que ainda não tem 1 ano de idade, é o macho que ainda não tem 1 ano de idade. E aqui nós vamos ver que essa expressão de ovelhas, o Senhor faz uma referência ao seu povo, E ao falar da ovelha, nós vamos ver que a ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. A ovelha, se ela cai, dependendo do terreno que ela cai, com as suas patas voltadas para cima, ela não consegue levantar sozinha. Ela depende do pastor. Quando ela alimenta, ela não pode de imediato tomar a água. Ela tem que andar, ela tem que fazer, porque ela é um animal que rumina. Então ela tem que andar, então tem todo o manejo com o rebanho. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Quando nós vamos ver no Salmo 23, vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original, o entendimento ele é mais profundo. Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Em outras palavras, em todo tempo o Senhor ele está conosco. É Ele quem cuida, é Ele quem defende, é Ele quem vela pela condição, pela proteção do rebanho. Nós vamos ver ainda que quando, nessa questão metafórica, Deus, ele apresenta aqui dizendo sobre as ovelhas e sobre o pastor. No caso, muitos usam de forma indevida essa expressão aqui do Antigo Testamento para fazer um ataque aos pastores da atualidade, né? E não entende, porque como diz, né, o texto fora do contexto é um pretexto para o erro. Aqui o Senhor está tratando diretamente como ovelha o povo de Israel e como pastores os líderes de Israel. Neste caso, o líder político e o líder religioso. E vamos entender ainda que ambos tinham uma grande influência na questão espiritual do povo. Quando nós observamos que os juízes, os anciãos, eles morreram, que o povo já estava na terra prometida, o povo desviou-se. Aí Josué chama os anciãos e ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem ir após outros deuses, que vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá no final do seu livro. Mas aí nós vamos encontrar que ao passar do tempo, com a morte de Josué, com a morte dos sacerdotes, os primeiros sacerdotes, o povo de Israel perderam uma referência. E eles então ficaram sem uma liderança firme espiritual. E Deus então começa a levantar juízes para trazê-los de volta. Deus levanta juízes para orientá-los, para conduzi-los ao reino, debaixo do domínio teocrático. Mas aí nós vamos ver que então o povo vai se desviando outra vez. Deus levanta Samuel, o primeiro profeta, assim, que veio com uma função de juiz, de sacerdote e de profeta. E agora
este Samuel, ele começa então a conduzir o povo como deveria, uma referência. E após ele vem então os reis, a instituição de Saul como rei e depois Davi. Saul foi um péssimo rei, mas Davi foi um excelente rei e tornou-se uma referência para todos os demais que vieram após ele. Davi tornou-se a referência para todos os reis. E agora, o que nós observamos é que Deus olha para os líderes, os reis, quando eram tementes a Deus, o povo era temente a Deus. Quando os reis não eram tementes a Deus, levava o povo ao desvio, a saírem da presença de Deus. E isto Deus, ele faz essa colocação a respeito do rebanho e a respeito também dos pastores. É uma colocação metafórica. E nós vamos encontrar ainda, lá no tópico 2, ele vai tratar sobre os pastores infiéis. O que era o pastor infiel? Era aquele que não zelava pelo rebanho. Era aquele que não zelava pelo rebanho. E neste caso, nesse ponto, era uma referência direta aos reis Jeoiaquim e Zedequias e os assessores e oficiais. Então eles era no período desses dois homens que eram colocados como pastor infiel. E esse pastor infiel, porque ele não eram fiéis a Deus. O próprio Jeremias trouxe mensagens diretas para Zedequias. E Zedequias rejeitou a voz de Deus, a mensagem de Deus, e preferiu crer nos falsos profetas. Ele creu nos falsos profetas, porque o falso profeta falava aquilo que estava no coração de Zedequias. Mas o coração de Zedequias estava longe do Deus Todo-Poderoso. E quando Jeremias traz a mensagem, volta-se para Deus, ele rejeitou a verdadeira mensagem de Deus para com ele. Mostra então a sua condição de infidelidade pastoral, de líder, e bem como os oficiais que o assessoravam. Eram todos infiéis na presença de Deus. Neste ponto, nós vamos encontrar que no rebanho existem vários tipos de ovelha. Vários tipos de ovelha. E aqui nós vamos encontrar, logo de início, nós vamos ter aqui, no versículo 5, ou melhor, no versículo 5, 4 do nosso texto, vai falar, do versículo 3 começa no versículo 3. Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Fala da ovelha gorda, fala da ovelha cevada. Ovelha gorda e ovelha cevada. Fala também, no versículo 4, fala da fraca. A fraca é aquela que tem que ser cuidada, senão a ovelha forte acaba matando a ovelha fraca, e a fraca vai se enfraquecendo cada vez mais. A doente, se ela não for tratada, não for curada, não for olhada aquele problema que ela parece, os parasitas, os ferimentos que às vezes aparecem na cabeça, que às vezes aparece no corpo da ovelha, aparece às vezes principalmente nos olhos, são infecções que o pastor precisa cuidar da ovelha, senão ela perde a sua visão e não sabe por onde se conduzir. Então aqui fala que ele não olhou da fraca, ele aproveitou da gorda, da cevada, deixou a fraca para trás, a doente ele não curou, a quebrada. E aqui nós vamos fazer aqui uma referência aos nossos dias, o que pode acontecer. A ovelha gorda, trazendo esta metáfora para os nossos dias, está falando daquela pessoa abastada, que vem para a igreja. E esta pessoa abastada, ela começa a ser, ao invés de ser pastoreada, ela começa a ser bajulada.
por quem deveria pastoreá-la. Nós vamos ver também, fala da cevada. A ovelha cevada é aquela que com o passar do tempo, ela é separada e ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo, ela foi preparada para aquilo. E aí nós vamos encontrar que esta ovelha, ela progrediu na vida material, ela cresceu na vida material. E aí ela passa a ser objeto de uso por quem deveria pastoreá-la. Ao invés de cuidar como ovelha, a pessoa passa a usar dela como um subsídio para si próprio. A ovelha forte, ela precisa ser cuidada também no rebanho. E Paulo vai mostrar para nós, lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 2, que nós precisamos tomar cuidado, versículos 1 e 2, lá de Romanos. Nós precisamos ter cuidado com o rebanho do Senhor Jesus. Temos que tomar cuidado com a situação do rebanho, com o estado das ovelhas. Com o estado das ovelhas. O apóstolo aqui, ele faz a seguinte colocação: mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Mostra que a ovelha forte, ela precisa suportar a fraqueza da fraca. Ela precisa ter, porque se não tiver esse devido cuidado, nós vamos ver crente matando crente dentro da igreja. Crente matando crente dentro da igreja, matando no sentido espiritual. No sentido espiritual. Agora, olha ainda o que diz lá no capítulo 14 da mesma carta aos Romanos. É um texto longo que vai até o versículo 12. Que Paulo, ele também vai tratar sobre o mesmo assunto, a respeito do enfermo, que nós, olha só, no 14, versículo 1, diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque existem pessoas que estão doentes espirituais. E essas pessoas têm o fraco espiritual, mas existe também o doente espiritual. Precisamos tratar cada um deles. Por exemplo, existe aquela chamada a ovelha cevada, por exemplo, podemos levar no sentido espiritual. A pessoa, ela começa a estudar, ela vai buscando, agregando conhecimento. De repente aquela pessoa ela domina a teologia, domina os pontos doutrinários, domina a hermenêutica, domina a exegese, e ela se torna grande, se torna forte. Agora, se ela não for uma pessoa humilde, ela certamente matará os crentes fracos e doentes da igreja. E aí é onde entra a atividade pastoral da liderança espiritual para com os crentes, para com a igreja, para com as ovelhas. Apesar de muitos utilizarem esse texto, mas esse texto ele é real, ele é patente para os dias atuais da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado da ovelha gorda, cevada e também a ovelha forte, para cuidar da fraca. Cuidar daquela ovelha que é mais fraca, que ela está fraca na fé. E ela precisa ser ajudada e não deixada para trás. Quando olhamos ainda no versículo 2 a 8 do capítulo 14 de Romanos, nós vamos encontrar aqui a respeito da pessoa fraca na fé. Como que deve ser tratada pelos membros da igreja, do corpo de Cristo. E quem vai administrar isso? É o líder espiritual. E isso não acontecia lá em Israel, não aconteceu em Judá. Por isso que Deus tratou com os pastores infiéis. Quando nós observamos da ovelha quebrada, a quebrada,
é aquela pessoa que às vezes ela tem uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual sadia, mas acontece um acidente de percurso e a pessoa acaba caindo em fraqueza espiritual. Aí nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 12 e 13 de Hebreus, nós vamos encontrar ali o que o escritor ele fala como que deve ser tratado essa pessoa que está fraquejando na fé, que sofreu um acidente de percurso. No versículo 12 e no versículo 13: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O cuidado com o quebrado. Precisamos ter o cuidado com esta pessoa que sofreu um acidente de percurso, sofreu uma fragilidade na sua vida espiritual. Aí nós vamos para 1 de Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 30, é uma leitura que todos nós, toda a igreja conhece, que é uma leitura que é feita comumente nos cultos de Santa Ceia, na ministração da ceia. Quase há igrejas, há trabalhos, que todos os meses lê esse texto, por ocasião da ceia do Senhor. E aí é lido lá em Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui fala do fraco, fala do doente e fala daqueles que já morreram espiritualmente, que estão morrendo espiritualmente, por conta de tomarem a ceia do Senhor em pecado, de forma indigna. E é este o cuidado, porque há lugares que já não se trata mais da correção, para levantar aquele que está caído. Isso é cuidado pastoral. Também a ovelha desgarrada, daqueles que estava na igreja, afastou, foi embora e ninguém foi atrás para buscá-lo. Aqui nós vamos ver então esses 7 tipos de ovelha que precisam serem cuidados, precisa ser tratado. E nós vamos encontrar que o Senhor Jesus, lá no capítulo 10 de João, ele fala: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor. Nós vamos ver em João 10, versículo 11 e o versículo 14, o Senhor repetindo: eu sou o bom pastor. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele fala que o Senhor Jesus, ele é quem? Ele é o grande pastor das ovelhas. Jesus, ele está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil, porque ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são daqui, que não são desse redil, de outro redil, e convém agregá-las. O Senhor Jesus, nesta dispensação da igreja, ele está agregando no seu rebanho as ovelhas de todos os povos, línguas e nações, como é testificado lá no Apocalipse, na visão joanina, na revelação do Apocalipse. Assim nós encontramos que o Senhor Jesus, ele é o bom pastor, ele cuida das ovelhas, e nós encontramos nos textos sagrados do Novo Testamento, lá em Mateus, o Senhor dizendo assim: ele olha para o povo e diz: e eram como ovelhas que não têm pastor. O povo de Israel viveu de forma desgarrada, como ovelha que não tem pastor. E nesta última hora, metaforicamente, nós podemos encontrar situações de igrejas que estão perdendo a comunhão com Deus por falta de uma liderança espiritual, de alguém que se comprometa diante de Deus para ajudar o povo a se levantar e estar firme e saudável na vida espiritual. Isto, meus amados, apesar de uma questão metafórica, tratando do povo de Israel, dos reis e dos líderes de Israel, dos reis e dos líderes de Judá, também ela é aplicável
perfeitamente em nossos dias, nestes dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Hoje, até porque lá no Apocalipse, o Senhor Jesus, ele manda para João, dita para João aquelas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que ela tem um significado histórico, real, do seu tempo, mas também ela tem uma aplicabilidade no tocante da história da igreja. Ela vai marcando períodos da igreja, e a mensagem é dita, é trazida, é endereçada diretamente ao anjo da igreja, e o anjo da igreja é o pastor, aquele que responde pelo campo, aquele que responde pelo ministério, aquele que responde pelas ovelhas que estão ali sob a sua responsabilidade. Nós, meus amados, não podemos fechar os olhos a esta interpretação, e isto aplica-se aos nossos dias, que antecede a vinda de Jesus. Não será diferente de quando o Senhor manifestou o seu ministério terreno, que ali João veio, trouxe a mensagem, Jesus entrou trazendo a palavra da salvação, foi rejeitado, foi levado para a cruz do Calvário, e hoje o Senhor está vindo para buscar a sua igreja, para levar para si aquilo que é seu, que ele comprou, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Assim nós, na condição de pastores, na condição de líderes espirituais, quer de irmãs, quer de jovens, quer de adolescente, quer de criança, quer de corporações musicais, quer de coral, quer de evangelismo, não importa, quer de convenções, nós temos uma liderança, e esta liderança há que ser exercida no poder e na direção do Espírito Santo de Deus, firmado na palavra de Deus, porque se não for firmado na palavra, nós corremos risco de sermos reprovados, como foram esses maus líderes aqui, tratado no livro de Ezequiel e também no livro de Jeremias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém.